continuando as nossas disciplinas de audiologia infantil, hoje nosso tema será as medidas de imitância acústica em crianças. Relembrando um pouquinho sobre as políticas relativas a essa situação, então nós temos a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, instituída em 2004, e eu quero chamar a atenção entre as diversas propostas da política, a de promover a ampla cobertura no atendimento dos pacientes portadores de deficiência auditiva ou de risco para deficiência auditiva, garantindo assim a universalidade do acesso, a equidade, a integralidade e o controle social da saúde auditiva. Então, nesse sentido, o diagnóstico auditivo passou a ser mais acessível a essa população. Nós vamos ter referências dentro da triagem auditiva neonatal universal sobre a realização do diagnóstico audiológico em relação a todos os bebês nascidos no território nacional, assim como o monitoramento auditivo também, ou seja, o acompanhamento auditivo daquelas crianças que apresentaram ao nascer indicadores de risco para a perda auditiva. Então, esse monitoramento vai ser realizado, então, através de avaliações audiológicas constantes. Além da triagem auditiva neonatal universal, que se refere aos neonatos e bebês, nós vamos ter também referências sobre a assistência ao portador de deficiência auditiva nos serviços de média e de alta complexidade, se referindo ao diagnóstico audiológico tanto para crianças como adolescentes. E entre os exames que este diagnóstico audiológico sugere, nós temos as medidas de imitância acústica, que é o tema dessa aula de hoje. Então, em relação às medidas de imitância acústica, elas são importantes na avaliação da função da orelha média e também do funcionamento das vias auditivas. Então, nós podemos dizer que através da realização das medidas de imitância acústica, nós conseguimos identificar possíveis alterações que possam ocorrer na cavidade timpânica, orelha média, e na tuba auditiva também. Então, esse teste ele é bem sensível para as alterações que ocorrem exatamente na orelha média. Mas ele também serve como diagnóstico diferencial das perdas auditivas. Através dele é possível identificar se uma perda auditiva é condutiva ou sensorial. É possível se predizer os limiares auditivos também através de um dos testes, que é o reflexo acústico. Porém, é importante lembrar que as medidas de imitância acústica não são um teste de audição. Eles avaliam funcionalidade. Então, a função da orelha média e também vias auditivas. Então, quais as vantagens de se realizar as medidas de imitância acústica? Bom, elas são medidas objetivas, então não dependem da resposta do sujeito que está sendo avaliado. Elas não são invasivas, elas são de fácil execução e elas são bem rápidas de serem realizadas pelo fonoaudiólogo. Como parte dos testes que compõem as medidas de imitância acústica, nós vamos nos referir aqui aos dois mais utilizados com as crianças e adolescentes. Então, nós temos a timpanometria, que tem o objetivo de avaliar a mobilidade do sistema tímpano-ossicular, ou seja, a mobilidade da membrana timpânica, dos ossículos do ouvido e da tuba auditiva. O outro teste comum a essa bateria é a medida do reflexo acústico. Então, na verdade, esse teste ele avalia qual é a menor intensidade de pressão sonora necessária para desencadear a contração do músculo do estapédio. Então, algumas recomendações
importantes para que a gente possa realizar esses testes em crianças de maneira eficiente, a primeira delas é tornar o momento do teste agradável e estimulante à criança. Então, o fonoaudiólogo que atua em audiologia infantil sempre tem que ter em mente que é importante que a criança se sinta segura, confortável no ambiente de teste, para que ela possa ser colaboradora, no sentido de que ela tenha um comportamento que facilite a realização do teste. Então, tornar esse momento confortável e seguro para que a criança não sinta medo de estar ali, não tenha receio e possa sim relaxar e tornar o teste mais rápido e mais tranquilo também. Recomendações técnicas a esse respeito em relação à timpanometria, podemos falar sobre a sonda que deve ser utilizada. Então, na avaliação de bebês até em torno de mais ou menos 7 meses, tem sido recomendado usar sondas de 678 Hz ou 1000 Hz. 1000 Hz é até mais usada. Isso porque a gente sabe que as condições da orelha média na criança até em torno dos 7 meses são diferentes da do adulto ou da criança maior. Então, a complacência da orelha média é mais baixa e a resistência é mais alta do que no adulto. Então, nesse sentido, também a frequência de ressonância da membrana timpânica é mais baixa. Então, tudo isso vai diferenciar o funcionamento da orelha média do bebê até 6 meses da criança maior. Então, a utilização da sonda de 1000 Hz vai tornar o exame mais fidedigno e com uma qualidade melhor. Diversos estudos têm indicado que essa é a melhor forma de se avaliar crianças dessa faixa etária. Agora, a partir dos 7 meses, crianças maiores, a gente pode então usar a mesma sonda que é utilizada pelo adulto, que é a sonda que vai emitir o som de 226 Hz, e a partir desse som, então, nós vamos avaliar toda a mobilidade do sistema tímpano-ossicular. Outra recomendação técnica importante na timpanometria em crianças é observar o tamanho da entrada do meato acústico externo, porque eu preciso adaptar a oliva a esse tamanho de forma que a vedação da oliva no meato acústico externo seja perfeita, evitando o vazamento de ar durante o teste. Então, se eu tiver algum vazamento de ar, isso vai inviabilizar a realização da timpanometria. Então, é muito importante essa experiência do fonoaudiólogo em colocar o tamanho correto da oliva no meato auditivo externo. Os resultados mais comuns da timpanometria na infância, nós vamos relatar agora na sequência, lembrando que o resultado da timpanometria é expresso na forma de uma curva, onde se visualiza a mobilidade, então, do sistema tímpano-ossicular. E a gente, de acordo com o formato dessa curva, é possível, então, entender se esse sistema tem uma mobilidade normal ou se ele apresenta alguma alteração. Dependendo do tipo de alteração, nós vamos classificar essa curva com uma nomenclatura. E em relação à criança, considerando que os problemas mais comuns de audição na infância se referem às otites médias, elas têm como características curvas do tipo B, que mostram então a ausência de mobilidade do sistema tímpano-ossicular pela presença muitas vezes de líquido na orelha média, ou curvas tipo C, que você tem então a pressão de ar na orelha média desviada para as pressões negativas, bem característico da disfunção tubária, por exemplo. Então, são as curvas alteradas mais encontradas. Porém, se a criança tiver a mobilidade normal do sistema tímpano-ossicular, nós vamos encontrar a curva tipo A. Mas a curva tipo A também é encontrada
se a criança tiver uma perda auditiva sensorial, porque o sistema tímpano-circular vai estar íntegro, porém ela pode apresentar sim uma perda auditiva que não altere a condução do som. Continuando, o outro teste, como referido, são as medidas dos reflexos acústicos. A aplicação clínica de se realizar a pesquisa dos reflexos acústicos das duas orelhas nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 bilateralmente, fazendo com que o estímulo seja tanto na mesma orelha, ipsilateral, como estimula-se uma orelha de um lado e se capta o estímulo pelo outro lado, então contralateralmente. Então, o reflexo acústico ele vai dizer da ocorrência tanto da disfunção da orelha média, então se eu tiver uma alteração de orelha média já identificada pela alteração das curvas timpanométricas, muito provavelmente isso vai também influenciar no reflexo acústico. Mas também ele é interessante para se observar tanto perdas auditivas cocleares significativas, onde é possível observar o fenômeno de recrutamento através dos reflexos acústicos. E ele também identifica patologias retrococleares ou disfunção do nervo facial. E também ele auxilia na interpretação dos outros exames, como o da audiometria tonal liminar, uma vez que se espera compatibilidade entre os resultados do reflexo acústico e os testes audiológicos, como a audiometria. Então, resumindo, ele é um teste útil para se avaliar a integridade do sistema tímpano-circular e também das vias auditivas referentes e eferentes do arco reflexo. Então, como que ele consegue avaliar então as vias auditivas aferentes e eferentes do arco reflexo? Então, alterações do reflexo acústico, elas podem indicar alterações em algum dos núcleos auditivos do tronco encefálico. Então, dessa forma, alterações podem significar também algum tipo de comprometimento sensorial. Isso vai impactar, ter como consequência, muitas vezes, nas habilidades de processamento auditivo. Então, se eu tenho alterações em algum dos núcleos auditivos do tronco encefálico, a criança pode ter como queixa dificuldade de localização sonora, atenção seletiva ao som ou dificuldades no reconhecimento da fala em ambientes ruidosos. Então, veja que a realização do teste de reflexos acústicos é muito importante no diagnóstico audiológico da criança. Algumas recomendações para a realização do teste de reflexos acústicos em crianças. Então, é importante, como em qualquer outro exame audiológico, que a criança esteja calma, que ela não esteja chorando ou não esteja se movimentando de maneira excessiva, porque isso vai dificultar a realização e a precisão dos resultados desse exame. Então, evitar que a criança retire a sonda durante o exame. Então, é preciso distraí-la, contar uma história, tentar cativá-la de maneira que ela possa aceitar de maneira mais tranquila e calma a sonda na orelha e o tempo do exame, que é relativamente curto. Um outro cuidado importante, uma vez que os reflexos acústicos eles acontecem em intensidades mais elevadas, é importante definir qual vai ser o teto da intensidade utilizada. Então, alguns equipamentos eles têm uma geração de estímulos por reflexos acústicos bem intensos, chegando até a 120 decibéis. É importante ver se essas intensidades
tão fortes não podem causar algum desconforto à criança. Então, é importante que a gente tenha clareza de qual vai ser o limite de intensidade sonora que eu vou aceitar como reflexo ausente a partir dessa outra intensidade, para que eu não cause nenhum desconforto na criança, né? E se for possível realizar o teste com a criança dormindo, isso torna o exame mais tranquilo para o fonoaudiólogo e para a criança. O fato da criança dormir não altera os resultados do exame. Aqui só para ilustrar os equipamentos que podem ser utilizados, alguns deles. Então, a gente tem os equipamentos de mesa, que são fixos, e que então o fonoaudiólogo manuseia sem ter que deslocar o equipamento do lugar. Muitas vezes, em crianças, para facilitar a realização do exame, eu utilizo os equipamentos portáteis, então são leves, fáceis de manusear, com a vantagem de poderem ser transportados, então eu posso realizar esse teste, por exemplo, nas escolas de uma maneira mais rápida, mais fácil, nos hospitais. Então, é uma opção para quem precisa realizar os exames fora da sua clínica pessoal. Eu agradeço a atenção, ficam aqui algumas referências. Obrigada.